Graça e paz, líderes de célula, nós vamos dar a você algumas orientações sobre o estudo que será ministrado nessa semana nas nossas células. O sermão que foi pregado domingo, no culto das 19 horas, traz como título A Jornada do Herói. Foi pregado pelo pastor Pedro e o texto que ele usou como base é 2 Samuel, capítulo 11, do versículo de 1 a 5, que fala daquele relato quando Davi, ele vê do alpendre, do palácio, ele vê Batseba, se encanta por ela e acaba cometendo o seu pecado de adultério. E é sobre isso que nós vamos falar então nesse estudo. A introdução está assim. Davi, o principal personagem do nosso estudo, é conhecido principalmente por dois momentos de sua vida. Sua vitória sobre o gigante Golias e a sua terrível queda quando adulterou com Batseba. É muito comum quando a gente pensa no rei Davi, a gente vai se lembrar desses dois momentos na vida dele. E aí diz assim, Davi, que era pastor de ovelhas, foi tirado dessa posição simples e escolhido para ser rei de Israel. Foi usado por Deus para derrubar o maior e mais poderoso guerreiro filisteu com apenas uma pedrinha, uma pedra. Foi vitorioso em batalhas, e embora Saul tivesse ciúmes de Davi, Deus sempre o livrou e o abençoou. No entanto, por um vacilo, se torna adúltero e assassino. É sobre isso que falaremos hoje. Primeiro tópico está assim, a queda do herói. A primeira questão que nós vamos compartilhar desse primeiro tópico diz o seguinte: com tantas bênçãos e vitórias, a soberba e a autossuficiência tomaram conta do coração de Davi. Era tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi preferiu ficar no conforto do palácio ao invés de pelejar com o povo. Pensando nisso, comente: meu maior inimigo não é o diabo, meu maior inimigo sou eu mesmo. Muitas vezes nós caímos porque nós somos tentados naquilo que é o maior desejo do nosso coração. A palavra de Deus diz que nós somos tentados na nossa concupiscência, naquilo que mais nos atrai. Então, o diabo, ele não aparece de chifre e tridente, porque se fosse assim, nós correríamos dele. Ele se apresenta naquilo que é o nosso maior desejo, naquilo que muitas vezes nos assedia. Mas tem algumas verdades que vale a pena nós refletirmos nessa questão. Primeiro, ao invés de ir à guerra, Davi, ele ficou ocioso no palácio. Muitas vezes a gente ouve aquela frase clássica, aquele jargão, cabeça vazia, oficina do diabo. Mas nós temos percebido que aquelas pessoas que não se ocupam, elas acabam cedendo mais facilmente à tentação. Então um cristão, ele precisa realmente se ocupar daquilo que enche-se de Deus, aquilo que o faz ser pleno de Deus. Às vezes a gente vê pessoas muito ocupadas, envolvidas no reino de Deus, liderando célula, envolvidas nos ministérios e servindo das mais diversas formas. E normalmente essas pessoas, de alguma forma, são protegidas porque elas precisam prestar contas por conta do seu testemunho. Então, tomar cuidado aqui com o ócio. E aí tem um texto que serve de apoio ali de Deuteronômio 8, que está do versículo 11 ao 14, que ele vai mostrar que Deus nos abençoa. Ele nos dá muitas coisas boas. Mas muitas vezes essas coisas se tornam cilada para nós nos distanciarmos de Deus. E é assim que parece que Davi estava. Ele saiu de uma posição de pastor de ovelhas, se torna rei de Israel, e ao invés de estar ali talvez como um trabalhador empenhado, o que ele fez? Ao invés de ir para a batalha, ele se acomodou. E aquilo foi a brecha para o pecado. Então é um alerta para todos nós e vamos compartilhar isso na nossa célula, esse alerta com o ócio, com a irresponsabilidade muitas vezes e saber que nós somos tentados na nossa própria concupiscência. Então, às vezes, jogamos culpa no diabo, mas somos nós mesmos. É a nossa luta da carne contra o Espírito. Vence o que nós mais alimentamos. Se alimentamos o Espírito, prevalece sobre a carne. A questão B está assim. Davi tentou esconder o seu pecado, fazendo de tudo para que Urias se deitasse com Batseba. Mas Urias, que era heteu, ou seja, não pertencia à comunidade da aliança de Israel, se mostrou fiel e íntegro diante do Senhor. E aquele que deveria ser exemplo se afundou no pecado. Compartilhe.
O pecado precisa de poucos minutos para destruir aquilo que levamos anos para construir. A trajetória de Davi foi longa e marcada por muitas vitórias. Ele sobressaiu a média. Como nós vimos, o próprio Saul se invejava dele. Mas a unção era tanta que Davi, simplesmente no dedilhar de uma harpa, a unção se manifestava e o espírito maligno se afugentava de Saul. Mas agora, aquele que era tocador de harpa, ele cai. E espera-se de um cristão um testemunho coerente. Por que que as pessoas, elas se surpreendem, elas se decepcionam? Porque espera-se de um cristão um caminhar de justiça, de integridade. As pessoas esperam que nós possamos agir como Cristo agiria se Ele estivesse no nosso lugar. O escândalo é muito maior quando alguém se diz cristão. Então nós precisamos nos preocupar com a vida de pureza e santidade. Integridade na nossa palavra, prometeu, cumpra. Nós precisamos tomar cuidado com a vida relacional, quantos casos de adultério, solteiros se envolvendo antes do casamento, tudo isso acaba sendo motivos de escândalo, são brechas para derrubar um herói. Então, nós temos que vigiar sempre. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Todos nós precisamos zelar, porque essa atitude incoerente denigre a imagem do próprio Cristo. E nós precisamos zelar para que a imagem do próprio Cristo seja transmitida através da nossa vida, de tal forma que os outros queiram esse evangelho. Davi, servindo ao nosso Deus, ele deveria ter dado um bom testemunho. Mas quem deu esse bom testemunho foi o Eteu. Então nós precisamos inverter essa ordem, porque antigamente, quando alguém dizia que era crente, a gente poderia ter total confiança nessa pessoa. Infelizmente, as pessoas não estão tendo testemunho coerente. E nós precisamos ir na contramão do sistema. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso clamar ao Espírito Santo e me propor ser esse agente de transformação. O segundo tópico está o confronto do herói. Então nós devemos ler ali 2 Samuel 12, 7 a 12, está o texto de apoio ali, que é quando o profeta Natã chega para Davi e ele conta aquela história. Olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas, aí veio outro que tinha apenas uma ovelha. E essa pessoa tomou aquela única ovelha, sem tendo uma posse de um rebanho grandioso. O que deve ser feito com esse homem? Lembre-se que o rei, ele deveria julgar todas as coisas. E Davi diz, esse homem deve ser morto. E Natã falou, esse homem é o Senhor, rei. Foi você que fez isso com a mulher de Urias, com Batseba. Ele tinha uma única esposa, se deitou, engravidou e ainda o enviou para a guerra para que ele fosse morto lá. Então, a reflexão aqui é da seguinte pergunta. À semelhança de Davi, temos recebido muitas bênçãos e misericórdias, porque muitos desprezam a palavra de Deus. Veja bem que Davi conhecia a palavra de Deus, autor de tantos salmos, não é? Ele conhecia a Deus. Ele deveria ter sido testemunho, mas o Eteu, que agiu de uma forma honesta, coerente, fiel e leal. Mas sabe por que muitas vezes nós conhecemos a palavra e não obedecemos? Porque obedecer a palavra nos leva a sair do nosso ambiente de conforto, nos leva à mudança. E mudar nem sempre é muito fácil. Nós, muitas vezes, temos que pagar um alto preço porque a mudança, ela gera crise. Se você mora numa casa, mudou para outra, talvez a casa é muito melhor, mas o interruptor da tomada que era num lugar, agora é em outro. Por boa que seja essa crise, porque você foi para uma casa melhor, gera uma crise. Então, toda mudança gera crise. Como muitas vezes a gente não quer peitar as situações, a gente cai no comodismo e se acomoda com o pecado que se torna uma iniquidade. Então, mudança gera transformação, mas é assim que nós recebemos a bênção como resultado de obediência. Então, nós como cristãos não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, precisamos nos tornar praticantes. Há muitas pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, mas praticam pouco. A mensagem aqui, vamos obedecer e praticar a palavra de Deus. Terceiro tópico, a redenção do herói. Davi tentou esconder seu pecado, mas quando foi confrontado, se posicionou e se tornou um homem segundo o coração de Deus. A exemplo de Davi, como devemos tratar a questão do pecado? Lá em 2 Samuel capítulo 2, 12, versículo 13,
diz que ele confessou, ele admitiu. O primeiro passo para a transformação é quando nós confessamos. Um réu confesso é um réu que admite: eu tenho falhado, eu tenho pecado. Quando nós admitimos, possivelmente a gente vai buscar um caminho de transformação e de mudança. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nenhum de nós estamos nesse patamar de perfeição que não pecamos. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós pecamos. A questão é como nós temos lidado com o pecado. A gente vai continuar até quando fazendo do pecado o nosso animalzinho de estimação, que a gente acaricia, cuida dele, não é? E ele vai crescendo e vai se tornando muitas vezes uma fera que nos ataca. Então eu creio que o posicionamento aqui é de romper com essa história do passado, porque Jesus tem nos chamado para viver em novidade de vida. Então, primeiro, confessar o nosso pecado. Lembrando que o Salmo 51, que também está aqui como texto de apoio, fala da confissão de Davi. Foi escrito por ele. E ele fala lá que enquanto ele não confessou o pecado, o coração dele se tornou como sequidão de estio. E todos nós já podemos ver por foto ou por televisão, enfim, um terreno seco por longa estiagem. Ele trinca, ele está sem produtividade. É assim que se torna uma pessoa que não confessa o seu pecado, que fica acariciando. Então, muitas vezes, essa exposição, ela precisa acontecer, essa confissão, ela precisa acontecer para que haja cura. Enquanto nós não admitimos que há um pecado, não é um problema, é pecado, porque é algo que nós violamos de princípios de Deus, não há transformação. Mas quando nós buscamos a vida de santidade, a gente vê a bênção de Deus sobre nós. Enquanto nós estamos na prática do pecado, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir a palavra dele. Na verdade, ele nunca tem obrigação, mas porque ele vela pelo cumprimento da palavra dele, na obediência, nós vamos colher bênção. E por fim, a conclusão do estudo está assim. Como Davi, todos nós temos duas opções diante do pecado: continuar construindo nossa vida em cima dele, ou, em arrependimento, confessar nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Ao se conscientizar do pecado, Davi jejuou ao Senhor pelo seu filho doente, mas o filho morreu. Apesar da dor, Davi adorou ao Senhor e Deus lhe deu um outro filho chamado Salomão. Em nossa história, não existem trevas densas o suficiente que a graça e o amor de Deus não possam dissipar, gerando uma nova história de vida e de esperança. Na verdade, o verdadeiro herói na história de todos os heróis da fé e na nossa história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deseja pegar a nossa vida destruída pelo pecado e reconstruí-la. Que hoje possamos ter um tempo de arrependimento e confissão, e que Deus venha com a sua graça, seu perdão e seu amor reconstruindo a nossa vida. Em Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados e Ele está sempre pronto a trazer essa nova história. Eu creio que esse deve ser o desafio e a aplicação no final do estudo. Quem sabe você dar alguns minutos para que, de forma silenciosa, cada um dos discípulos da sua célula possam ter um período de confissão de pecados. E aí, você pode fechar esse momento orando, declarando uma palavra de vitória, declarando o perdão de Cristo sobre a vida de cada um dos discípulos e tomando posse aí de alguma forma da esperança que só Jesus pode dar. Tenha uma reunião abençoada, que seja notória a presença do Espírito Santo, trazendo esperança sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua célula. Fique na paz do Senhor.